Olá, olá, vamos começar. Estamos mais uma vez no ar. Graças a Deus pela permissão do nosso Deus. Hoje, mais uma vez, nós vamos ter um papo bem gostoso, bem saudável aqui, né? Vamos entrevistar pessoas, né, que são diferenciadas, né, no nosso meio, no nosso convívio, na nossa sociedade. Não diferenciada no sentido de ser melhor, mas diferenciada no sentido de serem simples, humildes, né, e bastante disciplinados, né? Mais uma vez, G. Ponto, geração final, está no ar. Estamos aqui então para poder bater um papo bem gostoso com o senhor Daniel Camargo, o tio Dani. Tudo bem, tio Dani? Tudo bem, André? Tudo bem. Que, Maravilha. que Prazer bom. poder estar aqui, viu? Ah, que bom, o prazer é todo nosso. O Luiz Alberto Santos, o Alberto. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, André? Está aqui do meu lado, Luiz, e também a sua esposa, a Luana Dias. Tudo bem, Luana? Tudo bem. E também a Ana Júlia, que está ali, e o Gustavo, que está aqui no meio. Tudo bem? Tudo bem. Então, nós vamos começar então mais um papo gostoso aqui, né? Para falar a respeito dos jovens, né? Esse canal é um canal direcionado para os jovens, né? E hoje não poderia ser diferente, claro, né? Mais uma entrevista, né? Compondo, né? Toda a mesa aqui, né? Com os jovens, né? E também com os veteranos, como o senhor Daniel, né? E também o Luiz e também a Luana. Então, nós vamos começar então do começo, né, senhor Daniel? Vamos começar sabendo como começou os Desbravadores? Fica à vontade. Ok. É sempre uma alegria falar sobre o desbravador. Isso é algo que motiva, isso é algo que empolga, porque é algo que a gente vive já há muitos e muitos anos, né? 42 anos. Então, isso é algo importante e eu sinto sempre motivado quando sou interrogado para falar um pouquinho sobre o trabalho dos desbravadores. Muito bem, muito bem. Aqui também está o Luiz do meu lado, né? O Luiz, que é representante dos Desbravadores, né? E líder aqui na cidade de Barrinha, né? E aí, fala um pouco aí, Luiz, né? Fala um pouco a respeito dos Desbravadores, né? Quanto tempo que está instalado aqui, né? E qual é o trabalho que vocês têm feito ultimamente? É uma alegria, né, estar aqui e poder falar um pouquinho do Clube Desbravador, departamento que eu amo muito de fazer parte, né, um clube que está mundialmente, né, e um prazer de fazer parte no clube aqui de Barrinha, né, um clube que está aqui na nossa cidade, em volta de 7 para 8 anos já. E agora a gente está com esse trabalho muito bonito aqui, fazendo trabalho no SEC, aqui na cidade de Barrinha. Se alguém tiver algum interesse, quiser conhecer, as portas estão abertas, né, para nos conhecer lá também, aqui na cidade de Barrinha. Maravilha, maravilha. Então tá aí aberto o convite aí, né? Pelo Luiz, representante aqui em Barrinha e também líder, né? Dos Desbravadores. E novamente volto a me direcionar então para o senhor Daniel Camargo, né, que é representante regional, é isso, né, Isso, senhor Daniel, que também é conhecido por tio Dani. exato. É isso, né? Mais conhecido por Tildane. Mais conhecido por tio Dani, né? Veterano também, já há tanto tempo aí, né? E tem bastante bagagem aí para poder nos orientar a respeito também da história Uhum, dos desbravadores. Como que foi fundado os desbravadores? ok. Por volta de 1929, 2 jovens, um 14 anos, outro 17 anos, Luther e Fenner, em Michigan, Estados Unidos. Eles tinham saído de um culto, né, e estavam caminhando numa estrada de terra naquele tempo,
2 jovens batendo um papinho, conversando, tal, e de repente eles vieram na mente de Luther e na mente de Fehner, algo que precisaria ser mudado para a área, da juventude, dos jovens. E no mesmo momento que Luther pensou isso, Fehner também pensou isso. E quando Fehner foi comunicar a Luther do pensamento que ele teve, Fehner também falou: "Eu estava pensando a mesma coisa". Então veja, os 2 caminhando, não tinham pensado nada sobre isso, porém veio à mente dos 2 na mesma hora, e quando se comunicaram, falou: "Eu estava pensando a mesma coisa". E o que que eles estavam pensando? Eles estavam pensando num programa direcionado para essa faixa etária de idade. E foi quando eles conversaram. Interessante, André, que eles, como religiosos que eram, a primeira coisa que eles fizeram foi pedir orientação a Deus. Eles saíram da estrada onde estavam caminhando, subiram um barranco, tinha uma árvore assim próximo, eles ajoelharam ali debaixo daquela árvore e pediram ajuda para Deus, né. E isso, realmente foi fantástico, porque eles trouxeram isso para a comunidade não aceitava na época, porque a cultura, há muitos anos atrás, era uma cultura totalmente diferente da nossa, que nós estamos vivendo hoje. Totalmente diferente, né. Às vezes os filhos tinham até medo de dirigir aos pais alguma palavra, perguntar alguma coisa. Era uma cultura totalmente diferente. E não era diferente também com relação às igrejas, né. Então só pessoas de idade que liderava, que falava, né. Os jovens e as crianças e as mulheres eram um tanto discriminado. Então não era assim como hoje, aberto, como nós vivemos hoje na sociedade. E dali então, essa ideia de Luther e Fehner, 14, 17 anos, foi barrado, logicamente, né, porque a cultura fazia isso, né, foi barrado. Mas eles perseveraram na ideia que tiveram. E a história registra que a primeira reunião que eles conseguiram fazer foi uma reunião embaixo de uma casa, de um porão de uma casa. Ó, se a gente não pode realizar a nossa ideia aqui, então vamos reunir debaixo de um porão e ali a gente realiza a nossa reunião, a nossa sociedade. E dali deu início justamente com dificuldades e mais dificuldades, lógico, tiveram muita dificuldade. E até eu fico pensando assim, se Luther e Fehner tivessem o privilégio de ver aquele sonho, aquele pensamento que ele teve, de enxergar hoje o gigantesco trabalho, né, do pensamento que surgiu deles, tá? Eles ficariam encantados por ver. Então, o trabalho dos desbravadores, o início dos desbravadores, foi justamente desta maneira. E nós não temos medo de dizer que foi por uma inspiração divina, tá? Esse pensamento que eles receberam de ter um programa direcionado para essa faixa etária de idade, ok? Ok, olha aí, tá aí a a história, né, a história de como foi fundado os desbravadores, né, a gente vê que foi toda, vindo proveniente de uma inspiração divina, Exato, né, da forma que a exato. gente está entendendo, e que é um trabalho que perdura até os dias de hoje. Sim, O que dá para a gente entender é que realmente foi uma inspiração divina, sim, né, porque não tem nada que não seja, né, exato. da parte do Senhor, que venha durar tanto, né, Uhum, tanto tempo assim e uhum. crescer da maneira que cresce, Certo, né, exato. ao ponto de a gente estar fazendo parte de uma população, de uma cidade, né, pequena, considerada pequena, Uhum, né, e esse grupo está instalado aqui, sim.
que significa que em grandes metrópoles, né, elas já estão instaladas, já Certo. deve ter até mais do que 2 ou 3 Uhum. núcleo ali, né, Sim, mundialmente, isso abrangeu o mundo todo, o mundo tá. todo. E isso a gente, fica feliz por ver que só pode e não temos dúvida, né, a gente usa a expressão "só pode", mas diga assim, nós não temos dúvida de que esse trabalho com os jovens, com os adolescentes, nasceu no coração de Deus, para que a gente pudesse tirar eles do mau caminho e encaminhar para o bom caminho. Aprender na sociedade como viver como um cidadão de bem na sociedade, em casa, no círculo familiar, né. Isso é um trabalho que a gente faz e fica, gratificante por ver o resultado do nosso trabalho como desbravador. Olha isso. E agora eu queria conversar um pouco com o Luiz também, que é líder, também representante dos desbravadores aqui na cidade, né. Luiz, há quanto tempo o senhor faz parte dos desbravadores? André, eu já faço parte já em torno de quase 7 anos, né, 6 anos mais ou menos, e de diretor, do clube, eu fiquei 4 anos, né, e fiquei um ano fora, então é de 5 anos mais ou menos. Hoje faz 5 anos, na verdade, que estou no clube. 5 anos já que faz parte do clube. E o grupo, ele tem crescido, né, até então, né. A gente tem percebido que o desenvolvimento aqui na cidade tem sido bom, né, no tanto em quantidade como também em qualidade. Hoje, qual é o número de integrantes hoje aqui na cidade? Ó, a gente está em torno de 6 da diretoria, né, assim, ativo mesmo, mas tem mais que está, não está frequentando, presencialmente. E desbravador, presente a gente temos, hoje 7, né, 15. É porque tem uns que, assim, admitido em lenço mesmo, oficial desbravador, teremos 7, com a 7, né, 3 meninos e 3 meninas. Mas temos bastante que não estão frequente no clube, mas aspirante a desbravador, temos mais uma galerinha aí também chegando. Entendi. É é seguro para os jovens fazer parte hoje dos desbravadores? Eu posso, como eu tenho uma filho que faz parte, mesmo se eu não fosse do clube, eu diria para os pais, né, que é um trabalho muito seguro, porque envolve um seguro por trás disso, que as crianças que faz parte, é tudo assegurado. Então, a sair de casa, no momento que sai de casa, até chegar na atividade, eles estão no seguro, a voltar da atividade para casa está no seguro. Então, tem toda uma segurança para essas crianças. Interessante demais que essas crianças, muitos perguntam para a gente, André: "Ah, precisa pagar para fazer parte desse clube, como é que faz?" E eu sempre falo que não precisa pagar para fazer parte do clube Desbravador. Tem um período, né, de tempo, né, que a gente pede para as crianças participar, né, 3 meses do clube. Se a criança tiver interesse de ficar e permanecer no clube, aí tem toda uma cerimônia que a gente faz para poder receber os uniformes que as pessoas estão vendo aí, das crianças, Uhum. e é muito legal aí. Tá. Há uma diferença, né, de uniforme de acordo com a idade, é isso? Isso. No caso do uniforme deles, é de que idade a que idade? De 10 a 15 anos, a blusa, né, é caqui, cor caqui. 16 anos para cima, aí já é branca, né. Porém a calça ou a saia permanece a mesma cor, não tem mudança na saia nem na calça. Só a blusa é que muda, porque justamente para diferenciar, o desbravador da diretoria, que nós chamamos de diretoria após 16 anos. Eles são treinados para poder justamente trabalhar com essa faixa etária de idade que é de 10 a 15 anos. Muitos permanecem ajudando, se preparando também cada vez mais, porque
À medida que você passa a ajudar, você passa a aprender, tá? Então é ajudando que se aprende. Então veja que de 16 anos para cima, eles vão ajudar a passar especialidades, vai ajudar em determinadas áreas, como ordem unida, primeiros socorros e outras áreas mais, e isso faz com que eles estudem, a diretoria estuda para passar o conhecimento para eles. Então, o mais, beneficiado, às vezes, é a própria diretoria, tá, ao ajudar os desbravadores. E qual é a idade mínima para ser um desbravador? 10 anos é a idade mínima e, 15 anos é a idade máxima de desbravador. Mas isso não quer dizer que a pessoa deu 15 anos, sai. Não, pode permanecer no clube, mas aí já permanece como diretoria, permanece já ajudando, né, os Certo. demais diretores que ali estão. Então, por que 10 anos? Porque a gente envolve um certo trabalho de conhecimento, de leitura, leitura de livros, que nós incentivamos muito a leitura, tá? Eu acho que o brasileiro, a gente lê muito pouco, tá? Então a gente incentiva a leitura. Nessa idade de 10 até, 15 anos, nós temos 6 apostilas. Essas apostilas são duplas. Então, na verdade, nós chamamos de classe. Então, eles têm para estudar 12 classes, desde os 10 anos até aos 15 anos. Então, veja que nessa apostila é incentivado vários tipos de livros, é incentivado também especialidades. O que são as especialidades? É apenas um despertar profissional, tá? É um despertar profissional. Nós temos, por exemplo, passado pelas nossas mãos, desbravadores que, ao estudarem, ao pesquisarem sobre higiene bucal, ele se tornou um dono de uma clínica, tá? Foi para a faculdade, estudou, tal, e hoje tem clínica dentária. Por quê? Porque lá no Clube Desbravador, ele começou a pesquisar a especialidade de higiene bucal. Então veja que o desbravador, ele, desenvolve 3 áreas principais: físico, mental e espiritual, tá? E no nosso conhecimento, no nosso conceito, faltou uma dessas áreas, o ser humano está incompleto, tá? É necessário que o ser humano seja revestido dessas 3 áreas, tá? Físico, mental e espiritual. E detalhes, dá para a gente explicar cada um deles, ok? Dá para explicar. A gente vai ter tempo para isso. Sim, sim, com certeza. É interessante que é um trabalho que impulsiona eles, Sim, né, não somente para uma vida reta, para uma vida profissional, né, como ser um bom cidadão, né, impulsiona eles a ter uma vida, né, certo, uma vida regrada, né. exato. A gente Isso é tem, André, desbravadores que, quando entra no clube, tem dificuldade nas matérias de escolar e depois, com o auxílio do clube, essas crianças desenvolvem melhor. Tem pais que chegam e falam: "Ó, depois que eles estão participando do clube, é outra pessoa em casa", tá. Então veja que a gente é gratificante pela existência desse departamento e por poder trabalhar nessa faixa etária de idade, ajudando eles, né, em uhum. casa, em todos os sentidos da vida, tá. Nós tivemos um desbravador, que a gente teve o privilégio de acompanhar ele, com 10 anos de idade, não sei o problema da criação em casa, era um garoto com 10 anos e não ia no banheiro sozinho, tinha que ser auxiliado pela mãe, auxiliado pelo pai. Só que quando os pais colocaram esse garoto no clube desbravador, ele desenvolveu de tal maneira que hoje ele já fez mestrado em odontologia na USP aqui de Ribeirão Preto, entendeu? Então, isso gratifica a gente, né? A gente fica feliz por isso, poder ajudar. Olha que bom. Então Hum. podemos entender então que, na atualidade, o que impede os nossos jovens de crescerem, né,
conhecerem novos horizontes, seria então o desenvolvimento dessas 3 áreas, Isso, exato. que é mental, E físico e mental. físico e espiritual, E né. espiritual. Trabalhando esses 3, Completa o ser humano. entra na perfeita harmonia. Isso, completa o ser humano. Perfeito. E muitos não sabem disso, Sim, sim. Muitos né. não E sabem. tá aí os desbravadores, né, que já Exato. são bastante desenvolvidos nisso, Uhum. que ajuda e auxilia Sim, esses sim. jovens a entender, É, esse caminho composto desses 3 exato, é. elementos, né. São bastante, detalhes, né. A gente teria que ter muito tempo para entrar em todos os detalhes do trabalho nosso. Se não der tempo hoje, a gente marca outro dia, É verdade. não é, Luiz? Eu Então sei que a agenda de vocês é bem cheia, né, hoje mesmo vocês tiveram um evento aqui na cidade, né, inclusive está acontecendo esse evento está ainda, acontecendo. né, e os senhores se dispuseram em estar aqui hoje, né, para falar um pouco a Isso, respeito, né, dos desbravadores. Eu agradeço, né, eu agradeço por vocês estarem aqui, por ter nos ajudado nesse objetivo, né, que é de exato. ajudar, auxiliar os Uhum. jovens. Isso. Pode ser que na nossa cidade e por que não dizer na região, tem alguém que não conhece Sim, o esse trabalho. trabalho, né. Tanto é que eu tive E conversando com o Luiz, né, conversando com o Luiz, eu descobri que tinha esse grupo aqui. uhum. E estava acontecendo dentro da cidade que eu moro E você e não não conhecia. sabia. Certo. E é algo tão grande, tão importante, Uhum. eu até, aproveito a oportunidade aqui de para pedir, né, mais espaço, né, para o trabalho de vocês aqui dentro da cidade, Tá. né. Pessoas que são, responsáveis para iniciativas culturais na Sim, cidade, que possam então estar trazendo, vocês à tona, tá né, certo. para poder incentivar, o trabalho de vocês e também incentivar os jovens a fazerem Sim, sim, parte, exato. né, desse trabalho. Eu acredito, André, que, 10% numa cidade como essa, talvez 10% conheça o trabalho de desbravador, Olha aí. entendeu? Porque às vezes, falta, oportunidade para a gente divulgar, tá? Às vezes falta oportunidade para a gente divulgar. Então nós precisamos de apoio das autoridades da cidade para fazer um trabalho de divulgação maior, entendeu? Então são vários detalhes que isso é importante para nós, né? E aí você acaba tendo, por exemplo, às vezes você vai precisar de uma escola, porque numa escola tem uma quadra para a gente fazer uma ordem unida, e nem sempre você consegue uma escola, entende? Às vezes é barrado por isso, barrado por aquilo, por isso, por aquilo. Você acaba, às vezes, tendo dificuldade de arrumar até um próprio local para poder fazer o nosso trabalho, entendeu? Olha isso. Quanta dificuldade, É, né, para poder implantar algo tão importante, isso, tão né. importante. Aqui na cidade, Luiz, aqui vocês se reúnem, semanalmente? Como é a rotina de vocês aqui, do ajuntamento? Aqui na cidade de Barrinha, a gente tem as nossas atividades, né? 3 atividades mensal que a gente faz, né? Então, as nossas atividades acontecem nos domingos, no período das 9 da manhã às 11h30, e está acontecendo no SEC aqui na cidade. A prefeitura nos apoiou e a gente com ofício, eles cederam aquele lugar. Está sendo uma benção para a gente, né? Então, a gente está acontecendo. Então, todos os domingos, menos esse mês de julho, né, que a gente está com um trabalho, igual você citou aqui, né, na cidade de Barrinhos, um trabalho chamado Missão Caleb, e a gente está com um trabalho muito grande aqui na cidade, fazendo uns trabalhos em hospitais, em clínica de idoso, clínica de recuperação, Casa do Caminho. Então, a gente está fazendo trabalho aqui, nessas 3 semanas aqui, aqui na cidade de Barrinha. E os desbravador nosso aqui está com apoio, né, essa missão, que aí chama Caleb de Lenço, né, por causa do lenço dos desbravador, estão nos apoiando. Então, devido a esse mês de julho, por causa esse trabalho que a gente está fazendo com jovem, aqui na cidade de Barrinha, a gente não está tendo atividade no SEC. A partir do mês de agosto, agora, a nossa atividade volta ao normal. Então, e aí, se as pessoas tiverem uma curiosidade de querer lá ver
nosso trabalho que a gente faz com essas crianças. Vai ser um prazer. Maravilha. Tá aí então dado o recado, né? A Uhum. partir então de mês que vem, né? A Isso. partir de agosto. Então volta Agosto. as Primeira atividades semana. aí, né? Normalmente. Então as pessoas que tiverem interessada em saber mais a respeito, né? Procura aqui o Luiz, né? Procura o Luiz, que é daqui da cidade, que está liderando, né? Os desbravadores aqui. Esse, esse trabalho que está sendo feito agora, André, esse mês, nós chamamos de projeto comunitário, está dentro da programação do Desbravador. É um projeto comunitário, igual ele mencionou. Visita asilos, sempre a gente faz uma recolta de material de limpeza, higiene pessoal, leva no lar de idoso. Então, chama-se projeto comunitário. E isso, para o desbravador, é muito importante, porque ele vê justamente a importância que precisa se dar a um idoso, tá? Vê o que o idoso necessita e valoriza a vida deles também em casa, tá? Quando ele visita um lar, por exemplo, de idoso, e vê ali a dificuldade e tal, é uma lição para eles também de vida. Tá? Tudo isso está incluído no trabalho dos desbravadores e Caleb de Lenço, conforme o Luiz explicou. Agora, uma coisa muito importante, eu falei de Luther e Fenner, e falei da idade deles. Ó, 14 anos, 17 anos, tá? Então, é uma fusão de desbravador com jovem, né? Acima de 16 anos. Então, naquela tarde, um jovem de 17 anos e um desbravador de 14 anos. Fez essa fusão de pensamentos, né? E isso redundou justamente naquilo que nós temos hoje, um trabalho extraordinário. Hoje vocês são em quantos no mundo inteiro? Olha, nós estamos em agora, a última estatística, 168 países do mundo. Só não tem como, por exemplo, nós temos uma estatística exata, porque cada dia se aumenta os clubes de desbravador. Por exemplo, meu trabalho como regional, nós temos só aqui em volta de Ribeirão Preto, Ribeirão e em volta de Ribeirão Preto, nós temos 54 clubes, ou seja, 54 grupos, tá? E cada dia aumentando mais, cada dia aumentando mais. Nós temos, por exemplo, cidades pequenas, grupos menores, cidades maiores, grupos maiores. Só Ribeirão Preto nós temos agora 18 grupos ou clube de desbravadores. Então, é bastante forte. Agora, a nível de estado de São Paulo, o último nós chamamos de Campuri. Campuri é um ajuntamento de clubes. Isso assim, fazendo separações, tá? Fazendo separações. Então, nós tivemos agora, em Barretos, né, uma quantia enorme, só o estado de São Paulo. Quando a gente se ajunta a nível de América do Sul, que são 8 países da América do Sul, aí nós vamos para uma média aí de 150 mil desbravadores, né? E o único lugar na América do Sul que comporta, às vezes, isso, num sistema bem assim, sistemático mesmo, bem organizado, é o Barretos, né, que é o Parque do Peão. A gente tem sempre feito aí. Então, para você ter uma noção, mas isso assim, com a participação de todos os clubes da América do Sul, não, é impossível, entendeu? É impossível, não tem como. É para você ter uma noção da quantidade de desbravadores que nós temos. No mundo, não dá nem para a gente calcular, tá? A quantidade de desbravadores que tem. Isso nós estamos falando mais próximo de nós, Olha, e tá? dá para ver então tem um trabalho formiguinha, né? Isso, exato, exato. Que aparentemente deixa a impressão de que é pequeno, por a gente não ter a informação, né? Tá, Como o senhor exato. mesmo deixou a porcentagem aí, né? Uhum. E eu também passei a saber muito recentemente aqui, né?
Mas Uma coisa, Luiz, juntando todo o mundo, né? Juntando o André, mundo inteiro, uma soma coisa, grande. André, que eu gostaria de explicar é o seguinte: às vezes a pessoa fala assim, como pode 150 mil adolescentes, tá, num ambiente junto? Só que o sistema nosso é um sistema tão organizado, cada 8 desbravadores desse aí, ou 6, máximo 8, tem 1, 2 adulto treinado, tá? Capacitado para acompanhar. Por isso que nós não temos problema de juntar um agrupamento dessa quantia de pessoas, Olha isso. tá? Seria um veterano para 8. Isso, em média seria isso aí. Às vezes Entendi. 6, o máximo 8, né? Então é bem organizado. E essas pessoas adultos que tomam conta deles, todos eles nós exigimos que tenha antecedentes criminal. Se tiver um problema criminal, não pode, tá? Infelizmente a gente não pode aceitar. Então Entendi. todos da diretoria precisa ter antecedentes criminal, Olha, então. justamente para a segurança deles, Uhum. porque é uma responsabilidade da diretoria perante os pais, tá? Perante os pais. Então, igual o Roberto falou, vai para um evento desse com seguro, tudo bem organizadinho para não ter nenhum tipo de problema. E a Isso gente é bom. trabalha também, faz esse trabalho de acordo com a lei do país, tá? Isso é fundamental. Muito bom. Está respaldado, então, Isso. né, dentro de leis. Uhum. O Luiz, a gente estava conversando anteriormente, né, que vocês têm um trabalho social, né, um trabalho filantrópico, né, em ajudar, né, pessoas, né, assim como o senhor Daniel também já disse aqui, né, que é o trabalho social, né. Aqui na cidade, vocês estão tendo uma atividade de restauração aqui, é isso? Isso. Quer falar um pouquinho a respeito aí? Vou falar um pouquinho. É uma alegria a gente participar dessa atividade aqui na cidade de Barrinha. Recentemente, a Missão Caleb, né, que a gente tem uniformizada, a camiseta, a gente faz um trabalho na cidade. O ano passado fizemos em Pradópolis, né? E esse ano a gente está na Barrinha. E a gente, na Missão Caleb, a gente acostuma de fazer trabalho voluntário, pintar praça, igual o Dani falou, ir na casa do idoso, cuidar, pintar, limpar. E tem todo um trabalho esse mês de julho, que é a Férias das Crianças da escola. E também tem a parte também da reforma de casa também que a gente faz. E esse ano a gente está fazendo aqui na cidade de Barrinha uma reforma aqui no bairro novo aqui da nossa cidade aqui, Nova Aliança. E na casa da dona Geni, a casa dela lá, né? Muitos da Barrinha conhecem, pegou fogo lá. E ela com 3 crianças, não tem para onde ela ficar. E o Caleb, nesse ano, junto com os desbravadores, né? Os desbravadores apoiando, que tem outros trabalhos que eles fazem por fora. E a gente tá lá reformando. A gente já deu início essa semana já, né? Na sexta-feira. Começamos já o Caleb aqui na cidade de Barrinha. E amanhã nós estamos também, e o final de semana que vem também a gente vai estar presente aqui nessas atividades e tá realizando um sonho aí da dona Geni, ter sua casa de volta, né? Devido ao fogo que pegou, perdeu tudo. E a gente está também agradecendo muitas pessoas que estão nos ajudando aí na parte de doação e que vocês também façam compromisso, passa lá na casa da Angeli, dá uma olhada lá, para vocês terem uma noção do que está acontecendo, um trabalho que a gente faz voluntariamente com o Caleb, e vai ser um prazer de receber vocês, quem está assistindo aí lá acompanhar nosso trabalho lá. Olha isso, é todo um trabalho de ajuda e tudo de maneira voluntária. Exatamente, Esse trabalho é um trabalho muito lindo e muito importante, nos deixa exemplo, né, do que a sociedade deveria exercer hoje, Uhum. né. Como que pode um trabalho, né, tão nobre ser tão pouco conhecido, Pouco né, divulgado, né, André? pouco divulgado? Por esse motivo que a gente está aqui. A gente Uhum. está aqui para poder chamar a atenção, né, das pessoas a conhecerem
os Certo, desbravadores, certo. né? E a fazer parte também dos Uhum. desbravadores, né? Temos aqui 2 jovens, né, para quem tem algum tipo de dificuldade, né, em relação à idade, né. Hum, "Ah, eu não quero participar porque eu só tenho 12 anos ou 13 certo. anos", né. Eu não quero participar dessas coisas que é tão rigorosa assim. Uhum. Não, tá aqui, né, Sim, 2 jovens, né, que fazem parte e que já estão já há algum tempo já aí, né, exato. já são bastante conhecedores da doutrina, né, vamos dizer Uhum. assim, Sim, sim. dos desbravadores. E a gente reforça, né, o pedido de ajuda, né, para as autoridades aí abrirem mais espaço, Sim. né, para eles darem mais atenção, Uhum. né, porque uma coisa é a autoridade ter que ir lá e fazer, Certo. né, diretamente, né, outra coisa é a autoridade dar espaço para um grupo, né, Fazer. fazer. E é o que está acontecendo aqui, Ok. né, os desbravadores, ajudando nossas crianças É. e adolescentes a desenvolverem, né, na vida profissional, social, Uhum. familiar, né. Isso. E a Nós res a temos, André, nós temos, autoridades em algumas cidades que a gente tira o chapéu. Por exemplo, Jaboticabal, nós temos ali pessoas, que nos fornece para o grupo de lá, oferece lanche todas as reuniões. Então eles contrataram uma padaria, né, aí a nossa diretoria passa, pega ali o lanche e no início da reunião, porque tem criança que não tem problema financeiro, mas tem criança que tem um problema financeiro, levanta de manhã, às vezes não tem o pão para poder comer, vai para o clube sem se alimentar, às vezes passa até mal, entendeu? E ali em Jaboticabal, nós temos esse apoio, que é muito importante. Então, de manhã, oferece ali o de jejum para eles antes de começar as atividades. Então, todos os domingos, todos os dias de reunião, passa-se na padaria, traz o lanche ali, serve para eles e aí depois inicia as reuniões. Tudo são métodos e meios de apoio, de ajudar. É Olha interessante, isso. André, o que o Cidadão está Sim, falando, porque a gente como trabalha na liderança dos desbravadores, a gente tem aqui, ao menos em Barrinha ainda, por enquanto, a gente tem um pouquinho essa dificuldade ainda, né, de ter um apoio para estar nos ajudando aí a respeito da alimentação dessas crianças. E a gente que da diretoria, a gente entrando num acordo com a diretoria mesmo, e cada um leva um lanche de casa para estar todos os domingos fazendo um café da manhã para essas crianças, porque tem criança que, igual o Tidane falou, que chega lá, sai de casa sem comer nada, e tem família carente, mas gosta tanto do clube que não quer faltar no clube. E a gente tem como diretores do clube, esse dever de estar levando esse café para manhã. Então tá aberto aí, né? A gente aí também, estamos aí na cidade de Barrinha, se tiver alguma pessoa aí com coração bom aí, aberto, né, para Todo aberto aí poder tipo de para ajuda, André, nos todo ajudar. tipo de ajuda é importante para o grupo, entendeu? Todo tipo de ajuda. Verdade, Você vê, por exemplo, eles uniformizados, esse uniforme tem um custo, né? certo? E às vezes tem pessoas que conseguem, né, patrocinar uniformes para o clube, patrocinar camiseta, que nós chamamos Vamos à de atividade. uniforme de atividade, né? Porque no dia a dia nas reuniões, a gente sempre usa camiseta com lenço. A gente não usa esse uniforme. Porque ordem unida, algumas atividades que esse tipo de uniforme atrapalha um pouco. Aí a gente usa camiseta com um lenço, tá? Nós chamamos de uniforme de atividade, tá? Esse nós chamamos de uniforme de gala, Oficial. tá? E o outro de atividade. Então, patrocínios, isso é muito importante, porque é um trabalho voluntário. Nós não recebemos nada de ninguém para fazer esse trabalho. Então, é assim, uma união de pensamento, de vontade de ajudar, é que é importante. olha, Verdade. então a gente está falando de um grupo que
que se autossustenta, Exato. né? Exato. É, pra Voluntários, né? Voluntários isso, sustentam. isso. Quer dizer que, toda ajuda é É bem-vinda, bem-vindo. toda Exato. ajuda é bem-vinda. "Ah, mas eu não quero fazer nada, né, porque não é meu filho que está lá". Mas quem sabe daqui a pouco pode ser, Pode ser. né? Exato. O grupo está aí, o grupo está com as portas abertas aí para receber, Uhum. né, os jovens. E eu queria perguntar outra coisa, que é a respeito das atividades. Parece que vocês têm atividades de sobrevivência, coisas assim, Sim. né. É como os bandeirantes ou não tem nada a ver? Nós somos, por exemplo, considerado, né, considerado ou chamado de escoteiros, né. Quando às Uhum. vezes a pessoa vê a gente com lenço, porque os escoteiros também usam lenço, né. Então, às vezes nós somos chamados de escoteiro, "Ah, ali vai um escoteiro". Ele não fala desbravador, fala escoteiro. É que existe uma diferenciação, mas entre as atividades, nós temos atividade semelhante, que é os acampamentos, né. Escalada de cavernas, sobrevivência na mata. Então, isso é semelhante aos escoteiros, tá. Esse trabalho a gente faz com eles também. Ó, como acender aqui um fogo sem ter uma caixa de fósforo, sem ter um isqueiro. Como é que nós vamos acender um fogo? Difícil para os jovens, hein? Se colocar eles para pensar, né, o que fazer para acender um fogo sem isqueiro, Sem isqueiro, sem fósforo. eles vão ficar sem fogo, Pois é. mas não os desbravadores. Sim, Desbravador exato, não. exato. Então, essa parte, a gente ensina também, tá. Faz parte do currículo, faz parte da programação dos desbravadores. Acampamentos, né, dormir em barraca, Olha eh, isso. cozinhar ali no fogãozinho, na lenha, né. Nada de ligar o botão, tal, gás, nada disso, né. Então isso faz parte e eles gostam demais, né. Agora há Olha pouco eu isso. estava perguntando para o Gustavo aqui, e ele falou: "Tio, a gente gosta muito de acampamento". É isso, Gustavo? Gosta muito de acampamento. Isso é importante. Eles ficam empolgados, porque sai um pouco da vida de rotina de casa, né. Isso aí é fascinante para eles. Olha Ainda isso. mais quando fala assim: "Ó, vamos acampar num lugar que tem cachoeira", por exemplo, ou tem uma caverna, né. Então isso é fundamental. Olha isso. Eh, Pegada de animais, insetos, né, estudo dos insetos, né. Então isso é muito importante para a vida deles e para a gente também, tá. A gente também se empolga com isso aí. É verdade. É. Os veteranos voltam a ser Isso, criança novamente, isso, né. exato. É corpo, alma e mente. Isso. Quando diz respeito a corpo, a gente fala também de alimentação? Fala. Opa, Você quer fala falar um sim, pouco a respeito? falo. Ó, nós sabemos que existe uma ligação muito profunda entre aquilo que entra pela boca como alimento, tá, o nosso cérebro, tá. Isso cientificamente não tem como fugir. Você é aquilo que você se alimenta, você é aquilo que você come. Não tem como, entendeu? Então, a gente orienta eles no princípio alimentar, tá. Ó, esse tipo de alimento não faz bem por causa disso, disso, isso, se explica. Ó, esse aqui também não faz bem por causa isso cientificamente falando. Eu posso até citar aqui um exemplo, tá. A gente não quer entrar em questões particulares da vida de ninguém. Mas nós temos, por exemplo, uma das carnes que é perigosa, que é a carne de porco, por causa da triquina, por causa da triquinose, tá. A gente já conheceu várias pessoas com o problema da triquinose, alojada no cérebro, né. Por quê? Porque ele ingeriu através de um pedaço da carne de porco que tinha a triquina, que tinha a triquinose, tá. Então a gente estuda os alimentos e vê aquilo que é bom para a nossa saúde, aquilo que é de menos risco, né. Então isso a gente orienta eles também. E traz aí uma série de
nós temos nas apostilas deles a pirâmide alimentar. Ó, pirâmide alimentar. O que você precisa se alimentar? Disso, disso, disso. Entendeu? Para isso, nós temos nutricionistas, temos pessoas que entendem da área, tá? Até mesmo quando a gente consegue alguns colegas médicos, traz também para poder dar palestra para eles. Então, é um trabalho bem amplo, bem completo, tá? Para ajudar essas nossas crianças. Olha isso. Então é bastante rigoroso a parte de alimentação aí Sim, também, sim, né? alimentação. Tem toda uma Porque disciplina. a gente sabe que hoje o mundo, os jovens, enveredam pelo lado do quê? Das drogas, tá? Então, não é só o aspecto de uma droga em si. Existem tipos de alimentos que passam a ser uma droga para o organismo nosso, entendeu? Então, temos que tomar cuidado com isso aí também. E aí nós estamos para ajudar nossas crianças, Intere- nossos desbravadores. Interessante, André, que a gente também ensina, né, nas nossas atividades, as crianças, desbravadores que a respeito de droga, cigarro, bebida, eles sabem, a gente trabalha nessas áreas aí que é muito fundamental para ele, porque é uma idade que essas crianças eles querem conhecer de tudo, uma idade muito perigosa, né, de 10 a 15 anos, é uma idade que é influenciada, né, dependendo do que assiste, daquele que ouve. Então a gente está nas atividades trabalhando em cima disso, que põe na cabeça dos meninos que tem um norte, tem um foco para não perder. Porque o trabalho de desbravador eu acho bonito porque a gente está preparando esse jovem para futuros médico, futuros advogado, eh, futuros presidente, futuros prefeitos da cidade, policiais, enfim. Então a gente está preparando essa galerinha aí para isso, para ter para gente ter uma cidade futuramente melhor, porque eu como diretor hoje no clube, eu quero estar, quando eu tiver velhinho aí, quero estar segurado com as pessoas que a gente preparou, umas pessoas preparadas para nos cuidar futuramente. Porque imagina aí, do jeito que o mundo tá, nós tá, a gente, hoje quem buscar um pouquinho mais a fundo aí vai ver que como é que o mundo está cada vez mais ficando pior, violento, e se a gente não começar com as crianças agora, querer ajeitar isso futuramente, nunca não vai conseguir. Então, a gente, os bravadores, é esse, é tentar ter um jovem disciplinado, futuramente um empresário aí quer contratar pessoas, só saber de um desbravador que é disciplinado, uma pessoa que é honesta, uma pessoa que não tem vício, uma pessoa que não tende para o lado do mal. Cara, eu, como empresário, totalmente eu ia contratar uma pessoa dessa que tem Princípios. princípio e tem compromisso. Porque o desbravador, ele tem que ser compromissado no desbravador, porque eles têm horário de chegada, eles sabem muito bem, o desbravador tá aí, eles podem confirmar, eles têm horário de chegada, se chegar depois das 9 eles já perdem ponto, então tem tudo uma disciplina. O que fazer lá dentro do clube sem a hora determinada ali, eles perdem ponto. Então tem toda uma disciplina para eles manter o foco, que a gente tem que obedecer pai, autoridade maior. Então, o Cruz Brador, a gente está aqui para a gente pegar essa linha aí de raciocínio para poder futuramente até ter uma cidade melhor, né? Através desse jovem aí, que é o futuro da nossa cidade. É, E é uma idade que eles ainda não têm assim um caráter formado e mediante a oferta, tá? Eles podem vacilar, entendeu? Porque hoje a oferta sobre isso aí é demais, é verdade. entendeu? O risco de entrega a Isso, isso é grande. isso. Então eles precisam estar preparados para dizer não, tá? Isso não, não quero, não posso, entendeu? Só que tem que orientar, porque a oferta é muito grande, muito mais do que a gente pensa. Às vezes você manda seu filho para a escola, lá você não sabe com quem ele está se relacionando. Você não tem como controlar isso aí. Você vai saber quem é o colega dele, quem não sabe. Como é que o colega dele age, o que está oferecendo para você não sabe.
Então, o Clube Desbravador existe para ajudar os pais nesse aspecto, tá? Não só nesse aspecto, mas em muitos aspectos. Em É muitos verdade. outros aspectos. E o curioso que ajuda bastante também os pais, né, a se conscientizarem a respeito dos elementos necessários, Certo. né, Uhum. que compõem uma educação. Muitos pais, talvez por não ter tido, né, também uma orientação tão eficaz, Certo. né, eles passam para frente a Sim, mesma coisa, sim. né. E toda ajuda é bem-vinda, Isso é lógico. né. Tivemos aqui, né, entrevistando, recentemente ainda, né, o doutor Venâncio, né, que é advogado e também conselheiro tutelar, Uhum. né. Então, quer dizer, ele já falou bastante a respeito de estatuto, Ah, tá. né. Hoje a gente está falando a respeito de alimentação, Certo. né. São coisas que os pais têm que saber, Sim, né, porque não é exato. só criar, Sim, né, é exato. educar, né, disciplinar. Uhum. Mas dando sequência, né, a gente falou a respeito do corpo, e a respeito da mente? Tá. Eu não sei, mas a gente tem percebido, e a própria ciência tem falado sobre isso, a gente está gerando uma geração de pessoas com problemas mentais, tá? Gerando pessoas mentais. Então, um problema de mente gera um filho provavelmente com problemas de mente. Devido esse elemento, não ter uma mente sadia, ele não consegue educar conforme precisa a outra mente que depende da orientação dele, tá. Então nós estamos, assim, caminhando e gerando uma geração de doentes mentais, tá, de doentes mentais. A tal ponto, por exemplo, de, um jovem chegar lá na escola e dar tiro, e matar, e agredir professora, doente mental, tá. E o Clube Desbravador tá aí para ajudar, Olha tá isso. aí para ajudar. Sabe que eu gosto bastante de pesquisar, sou bem curioso, Hum, né, e eu tenho feito, algumas pesquisas ultimamente a respeito disso, da saúde mental, certo. ultimamente. A gente tem visto que o que aumentou, né, o número de TDAH, né, que Sim, hoje é sim. chamado de TDAH, Isso, né, exato. é algo assim, bastante expressivo, Sim, né. sim. Até recentemente eu tive conversando, né, com uma psicopedagoga, né, a gente conversou um pouco a respeito disso, do que está acontecendo, Tá. né. Ela faz parte também de uma clínica de tratamento, com autista, né, Certo. então ela fala bastante a respeito do comportamento, o que leva a isso, Uhum. né, e realmente é algo que vem já de De geração, vem geração. de gestação, E né, vamos dizer gestação. assim. Exato. E é um assunto que a gente precisa dar atenção também, porque, eh, se está acontecendo isso, né, tem que ter medidas Sim, também, sim. né, tanto Tem que ter tanto uma causa por que que a geração nossa, está se degredindo nesse aspecto, entendeu? uhum, uhum, Tem que ter uma causa, e a causa justamente é essa, entende? Você vai por exemplo, o filho nasce, cresce na mão de uma empregada, tá? Então, como se a empregada fosse uma pessoa para educar o seu filho. Depois você manda para a escola, você não tem um diálogo com o filho, você não senta para conversar, tá? E então nós estamos numa época assim, falta tempo. Falta tempo para quê? Falta tempo para a família, falta tempo para o filho. Ah, porque eu tenho que correr atrás de buscar isso, buscar aquilo. Se eu tenho uma faculdade, eu preciso de 2, 3 para poder concorrer, vagas de emprego, algo semelhante. Então, desfoca a atenção da família, dos filhos. Então, você passa a responsabilidade da educação para terceiros, que não é o correto, que não é o certo, tá. E aí
o filho levanta, cresce, vai para a escola, vive assim, solto, sem nada de educação nesse aspecto, ou mesmo um diálogo. Tá aí eles 4 que podem testemunhar do que eu vou falar. Nós temos o cantinho da unidade, lá nas nossas reuniões, cantinho da unidade. Para que isso? Para a gente ouvir eles, para a gente dialogar, para a gente conversar com eles. Você está tendo algum problema? Seu pai está desempregado? Como é que está o seu relacionamento em casa? Você tem conversado com seu pai? Você tem conversado com sua mãe? Você está indo bem na escola? Cantinho da unidade, para ajudar aqui, ó, a mente deles. Olha isso. Então, quer dizer, é bem composto, né, o trabalho de Sim, vocês. sim. No auxílio do crescimento e desenvolvimento deles, Exato, né. exato. É importante tanto para eles, né, que é algo que eu acredito que para a faixa etária de idade deles é interessante, Uhum. quanto também para os pais. E eu acredito que é ainda mais prazeroso para vocês, né, em estar fazendo isso, em Sim, poder lógico. estar ajudando, auxiliando no Exato. desenvolvimento deles, né. Como o senhor já disse aqui Porque também. é um trabalho voluntário. Então, quando se trata de um trabalho voluntário, eu não sou obrigado, eu faço por amor, entendeu? Isso é importante. É importante. E, Luiz, como tem trazido quais são os resultados, né, que o senhor tem tido, por fazer parte hoje dos desbravadores? Eu digo o resultado de corpo e mente. Para mim, me ajuda bastante, porque é igual o Dani falou, né, quando a gente está servindo, assim, essas crianças, ajudando essas crianças, nós mesmos tá sendo ajudado através dela. Porque esse tempo que eu passo no Clube do Bravador, cara, eu vou falar a verdade pra você, é um período muito bom na minha vida. Porque eu não tive o privilégio de ser um desbravador, assim, igual a partir de 10 anos, conhecer o desbravador quando eu era mais moço. E a oportunidade que eu tive foi agora, depois já maior, e já entrei direto para a diretoria. Então, mas na parte mental, física e espiritual, o clube aí tem me ajudado muito mesmo, muito. E tenho um prazer, eu amo muito, assim, o Desbravador e fazer parte dele, porque eu acho que sem Desbravador na minha vida hoje eu não consigo viver, porque Deus me deu essa missão, né, de ajudar essas garotadas aí, e na verdade as garotadas que tá me ajudando também, né, tem um retorno, né, eu ajudo e eles me ajudam, então, tem me ajudado bastante e eu sou muito grato a Deus por fazer parte desse clube. E o meu apelo é que você que não conhece o Clube do Jogador, pesquise e tenha interesse de fazer parte dessa galerinha aí que você vai amar. Igual o Tidane falou, a gente acampa, faz rapel, eh muitos podem estar se perguntando depois aí, essas faixas aí, essas especialidades, cara, é muito gostoso você estar ali fazendo uma especialidade, você vai ver uma área futura aí da sua vida e talvez você possa virar um médico através dessa especialidade. A gente trabalha também com astronomia, você pode trabalhar ou virar um doutor da NASA aí futuramente, né? Por que não? Por que não? E tem várias especialidades, nós está em torno de 615, Tidane, especialidade? Um outro assunto que não dá para você dizer hoje nós temos tantas especialidades, Uhum. porque todo dia chega novas especialidades, então você vai, entendeu? Vai registrando, mas mais ou menos por essa volta aí. Então é muito interessante, André. Então, nessa parte aí, o clube eles têm me ajudado muito, né? Porque a gente faz especialidade, vê as áreas que a gente gosta, tem várias áreas nas especialidades que a gente pode estar estudando futuramente para virar um doutor, virar algo referente à especialidade. Então, o clube ele tem me ajudado bastante, viu? Muito mesmo, muito mesmo. Então se André, trata de ser recíproco, né. é, Hum, É ser ajudado por ajudar. é, verdade. André, eu queria falar um pouquinho
Fique à sobre vontade. a questão de inspiração. Vou usar esse termo. Tem várias provas dentro do trabalho do desbravador que não veio de nós, não veio de ninguém, veio de Deus, entendeu? Uma delas é o nome, tá? Uma delas é o nome, desbravador. Não sei se você já pesquisou e já viu sobre o trabalho a expressão, o nome desbravador. No inglês, Pathfinder, no espanhol, conquistador, no português, desbravador. Um líder estava em um acampamento com eles, com os desbravadores, mas não era desbravador. O nome, antes de ser desbravador, era escoteiro, porque lembra que eu mencionei aqui? Escoteiros missionários, porque a administração, como era da igreja, então, escoteiros missionários. Aí, ele estava lá acampado com os escoteiros missionários, e sempre no sábado à noite, no acampamento, a gente faz uma fogueira. Essa fogueira, nós damos o nome de fogo do conselho. Tá? Você faz uma fogueira e ali, então, fogo do conselho. Senta todos ali em volta daquela fogueira, entendeu? E ali se conta histórias, mas com um fundo de aprendizado. Tá? Então, ali, a pessoa que está liderando conta-se uma história, deixa conselho para aqueles que estão ali acampados. E, nesse dia que esse líder estava acampado com os escoteiros missionários, ele estava contando uma história de alguém que foi muito destemido no trabalho dele. E era a história de um missionário. Tá? Era a história de um missionário. E quando ele estava contando essa história, ele não tinha em mente mencionar a palavra desbravador ou pathfinder. Ele não tinha em mente, referindo-se a esse missionário. E aí, na empolgação de falar sobre o trabalho destemido desse missionário, ele veio nos lábios dele a palavra desbravador. Esse missionário foi um desbravador. Esse missionário foi alguém que destemidamente enfrentou todas as dificuldades, foi um desbravador. Tá? Então, o sentido da palavra. Aí, quando ele falou, ele foi um pathfinder. Então, isso ficou tão assim chocante na mente dos escoteiros missionários que ali estavam, que no outro dia um chamava o outro de pathfinder. Ó, você é um pathfinder, você é um desbravador. Tá? E esse nome se registrou até hoje. Pathfinder no inglês, conquistador na língua espanhola, né? E desbravador. Isso é registro. Ninguém, nenhuma outra entidade, nenhum outro grupo pode registrar desbravador, porque ele é registrado. Eu estava, alguns anos atrás, no Poupa Tempo, para renovar a minha CNH. E aí eu coloquei o lenço para tirar foto, sair na, na, na CNH. Aí o rapaz que tira a foto falou assim, seu Daniel, o senhor tira o lenço. Aí eu falei, não, não vou tirar, não. Aí, não, tira, não tira, não pode e tal. Aí eu falei assim, mas por que não pode? Qual é o problema? E aí, então, foi chamar o chefe dele. Aí o chefe dele veio e falou assim, não pode. Eu falei, tá, mas eu quero uma explicação por que não pode. E aí ele foi chamar o outro chefe. Então, na sessão, foi chamando chefe por chefe. E isso foi até a consulta da polícia.
Quando então veio a ordem de que desbravador é algo registrado nacionalmente. Ele pode tirar foto. E a minha CNH está com, tá Olha com, isso. tá com o lenço do desbravador. Então, é algo assim, registrado. Não é um grupo aí aleatoriamente, não. Algo registrado. Olha o peso, né, que há nesse lenço. E- E a responsabilidade que há no Isso, nome, exato. né? Não, isso é bom demais poder expandir um pouco desse nome aí, de poder levar eh, aos que não conheciam, né, um pouquinho da história aí de vocês, e os que estão ouvindo aí agora, que está acompanhando a gente, né, acompanhando essa live desde o começo, né, desde já a gente agradece pela paciência, né, a gente também pede para que nos ajude a compartilhar aí o link, para que mais pessoas conheçam o trabalho dos desbravadores, né? E dando sequência, nós falamos do corpo, falamos da mente, agora vamos falar um pouco do espírito, da parte espiritual, que são os Exato. três elementos. Exato. Parte espiritual. Porque o nosso lenço. Deixa eu tomar água aqui para ver se melhora a voz. O nosso lenço, ele é um triângulo. Uhum, Não sei se você percebeu. É um triângulo. Ele tem duplo sentido: desenvolvimento físico, mental e espiritual. Juntamente com esse triângulo, desenvolvimento físico, mental e espiritual, ele representa Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Ele representa Pai, Filho e Espírito Santo. Aí já começa justamente a parte espiritual, desenvolvimento físico, mental e espiritual. Eu falei das 6 apostilas que eles fazem. Nessa apostila é incentivado a leitura da Bíblia. Nós não ensinamos religião. Portanto, a gente abraça todas as religiões que quiserem participar do Clube Esbravador, são bem-vindos. Pobre, rico, católico, espírita, não tem, nós não fazemos exceção, tá? Apesar de que os administradores são adventistas, os administradores, mas nós não ensinamos religião. Nós ensinamos eles lerem a Bíblia. Assim como a apostila motiva eles a lerem livros, tá? Entre esses livros, a leitura da Bíblia. Então, aí está a parte espiritual. Nós acreditamos que você pode ser um bom profissional, um advogado, um médico, mas se faltar a parte espiritual na sua vida, está incompleta. Você é uma pessoa incompleta. É isso, parte espiritual. bom, dado então a explicação, corpo, mente e espírito. Isso, exato. Interessante, André, também aqui nessa parte espiritual que o tio Dani citou aí, a gente foca muito na natureza, né? Mostrando Deus na natureza. Isso. Eu citei também uma especialidade de astronomia, como o universo é tão grande e por trás desse universo tem um Deus que criou. Criou, criador. Então, a gente, através dessa parte espiritual, a gente preza muito, é tanto que a gente acampa, leva esses meninos para a beira do mato, para a beira da água, para ele sentir que tem um Deus por trás dessas coisas aqui. Então, a gente preza isso, mostrar Deus, te dando, ele citou ali algo muito importante, porque muitos podem estar fazendo essa pergunta, esse clube eu pesquisei e é da igreja adventista, só que a gente não prega religião, a gente prega de Deus na natureza, no universo, que tem um Criador, e isso eu acho muito bonito, porque, igual o Tidano falou também aí, que a gente também, exatamente, a gente aceita qualquer pessoa de qualquer denominação fazer parte do clube, porque não precisa ter vínculo com igreja para fazer parte desse clube aí, porque o clube é aberto para todos, né, Tidani? Legal. Então, eu acho muito lindo isso aí. Olha, O desbravador, ele é algo registrado, independente da igreja. Ele é entendi, independente da igreja. É entendi. algo registrado, entendeu?
Não é desbravador da igreja adventista, não. Ele é desbravador. Ele pode ser de qualquer religião, mas ele é um desbravador, independente da igreja. Apenas o trabalho é administrado por líderes, da igreja. Apenas isso, só, mais nada. É bom esclarecer isso, porque muitos ainda têm essa Preconceito, né? ainda existe esse tabu, Preconceito, É, né. exato. exatamente. Eu costumo dizer que quando a gente para falar de Cristo, então a gente tem algo em comum, Certo. Uhum. espiritualmente falando. Mas quando a gente para falar a respeito de placa ou religião, é porque a gente quer porfiar, Sim, a exato. gente só quer disputar só, Isso, Verdade. isso. né. E isso é importante, Uhum, porque é um trabalho que diz respeito à salvação, certo. mas também à disciplina aqui na terra, né. Quero agradecer, né, a presença dos desbravadores aqui conosco, mas infelizmente, como tudo tem Tem um tempo para fim. começar, tem também para terminar, né. Quero agradecer o senhor Daniel, que é morador da cidade de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, Sim. né, que é responsável regional regional. pelos desbravadores, né. Quero agradecer aqui também, né, o nosso amigo Luiz, né, que é representante dos desbravadores aqui, né, Isso. na cidade de Renascer Barrinha. de Barrinha. Renascer de Barrinha, tem um nome Isso, específico, né. isso. Também queremos agradecer, né, a Luana Dias, que é esposa do Luiz, né, e os nossos jovens aqui, Ana Júlia E o Gustavo, e o Gustavo. Ana Júlia, que é filha é, do casal. do Casal. casal, né, para quem tiver em dúvida aí. E o Gustavo. Gustavo, que é Sobrinho. primo. Sobrinho. É isso. Gente, muito obrigado. A gente agradece mesmo por vocês estarem aqui, vocês fazerem parte. A gente teve que agendar num horário bastante excepcional Uhum, devido à agenda, né, ok. a ocupação, né, dos desbravadores, mas deu certo, né. A Ok. gente espera, uma nova entrevista aqui, apresentar um novo projeto. Tá. As portas vão estar abertas para os Uhum, desbravadores, ok, tá. Sempre obrigado que mesmo. quiser participar, a gente está aqui para poder somar com vocês também. Ok, a gente agradece. Que unidos nós somos fortes, É tá? verdade, Unidos nós somos fortes. é Então verdade. isso é muito importante. O Nós temos uma música que nós chamamos o hino do desbravador, assim como tem o hino nacional, né, que a gente ensina o civismo para eles também. Isso. Nós temos uma música chamada Hino do Desbravador. Hino nacional, hino do desbravador. E este hino também surgiu por inspiração divina. Ah, tio Dani, mas como pode ser isso? Como pode uma pessoa que não entende nada de música, nada, 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 compor um hino? Como é que pode? Tá? E esse hino nosso foi composto por alguém que não entendia nada de música, e quando levou para a pessoa que entende de música, ele falou: não precisa mexer nada, está perfeito. Como é que explica isso? Olha isso. Se não por divina inspiração. Exato. É isso. Gente, então a gente finaliza então mais essa entrevista aqui. Eu quero novamente agradecer os desbravadores, novamente também agradecer os que acompanharam a gente até aqui, né? E propaguem, né? Esse grupo, ajudem a divulgar, né? A levar a pessoas que precisam saber, né? Porque eu acredito que se os nossos jovens estão precisando de apoio, aqui tem uma estrutura muito grande para nos ajudar nesse sentido, Ok. né? André, eu só queria deixar um recadinho. Por Aqueles, favor. aqueles que estão nos assistindo aí, que mora aqui na cidade de Barrinha ou na região, Sertãozinho, você pode entrar no Google aí e pesquisar o clube, né? Vai aparecer os nomes dos clubes, tá? Aqui também vai aparecer Renascer de Barrinha aqui, é o clube atual aqui da cidade de Barrinha. Então, estamos aí. É só entrar no Google aí, pesquisar e Encontre um clube, né? Aí você vai achar o clube aí nosso conseguir. aí.
Ok, então tá dado o recado aí, e até a próxima aí, se Deus